nasceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde passou toda a infância e juventude. Foi logo cedo que se descobriu no ramo de seguros. Começou a trabalhar na corretora de um primo, migrou para Ribeirão Preto e em seguida veio para Campinas. Aqui está até hoje e é o proprietário de uma das mais importantes corretoras de seguros da região. São 25 colaboradores diretos e conta com equipe segmentada e especializada. Você seja muito bem-vindo ao Poder e Negócio de hoje, entrevistando Juliano César, que é empresário e diretor da Maior Seguros. Prazer, Juliano, tê-lo aqui no Poder e Negócios. Prazer é todo meu, Thiago. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente esclarecer toda a área de seguros, né? A Maior Seguros, minha trajetória, que é bem, né, de encontro com o que você falou. Passei minha infância em São João da Boa Vista, iniciei dentro do ramo, do segmento, em uma corretora de seguros de um primo meu, e depois eu acabei indo para Ribeirão Preto, numa seguradora. Às vezes existe uma certa... Diferente? Existe uma confusão até, né, as pessoas não sabem, mas uma corretora, que é o que eu tenho hoje, a Maior Seguros, e ela faz as vendas e tem as parcerias com as seguradoras. E as seguradoras são aquelas que assumem o risco. E aí eu fiquei lá em Ribeirão Preto e depois eu vim para cá. Bom, vamos querer saber agora todo o seu passado. Sua infância, então, em São João da Boa Vista. Isso. E infância e juventude ali, como foi? Nasci ali, minha família praticamente 100% é de lá. Meu círculo de amizades, que até hoje, inclusive, nesse final de semana, eu estive lá. E aí depois, né, a vontade de crescer, de sair para uma cidade maior. São João da Boa Vista tem hoje em torno de 100 mil habitantes, então eu busquei algo, né, em um mercado, em uma região metropolitana maior, e tive a oportunidade em Ribeirão Preto. E lá em São João da Boa Vista, estudou por lá também, né, toda a infância? Estudei por lá, fiquei, né, terminei os estudos ali, e depois eu parti para o trabalho. E já pensava em, eu vou ser um empresário? Pensava já nessa coisa do empreendedorismo? Ou não tinha essa visão? Não, eu sempre tive, desde pequeno, até algumas coisas curiosas com amigos, de, né, ir lá empreender com coisas pequenas, de casa, de vender, de fazer se aventurar em algumas coisas ali, mas eu sempre tive isso dentro de mim, esse ímpeto. E depois ele acabou realmente se confirmando ao longo desses anos, embora, né, na seguradora eu passei a ser um gerente, então era mais voltado para uma área executiva, né, do que propriamente como um empresário. Isso veio acontecer depois com o desencadear da trajetória mesmo. Sim. E aí logo o seu início no mercado foi justamente nesse mercado de seguros, mas lá mesmo em São João da Boa Vista. Lá mesmo. Era um primo seu que tinha uma corretora? Era um primo meu, chama Divino, chamava Gomes e Reis, a corretora dele. Hoje ele não tem mais, ele atua no ramo de advocacia e criminal, etc. E aí só que eu tive outras experiências de trabalho também, iniciei no mercado de trabalho cedo, com um parente também, com um tio meu, mas em outro negócio. Eu tenho uma família que ela é muito voltada para uma área de celas, de artigos de couro, até ficou bem famosa nisso. Mas depois logo eu fui para a área de seguros através do convite desse meu primo. E de lá... Você ficou lá quanto tempo, mais ou menos? No meu primo eu fiquei... Deve ter sido mais ou menos 1 ano e uns 2 anos, aproximadamente isso. E era geralmente a busca por seguro de carro, seguro de casa, do quê? O seguro mais procurado sempre foi, tradicionalmente, o seguro de automóvel, né? E hoje se diversificou muito, depois você vai editar aí, né? Hoje diversificou bastante, ainda bem, né? Culturalmente, houve uma leve melhora da população em busca de outros ramos de seguros, como, por exemplo, seguro de vida, é um seguro que vem crescendo bastante,
o ano passado. Inclusive, ele até passou em volume de negócios o seguro de automóvel, mas tradicionalmente sempre foi seguro de automóvel. E lá não era diferente. Nós estamos falando de que época? 1990? 90, 89, 90, 91. Lá já roubavam bastante carro. Já roubava. Lá na cidade era um índice bem menor, né, do que uma cidade maior como Campinas, próprio Ribeirão Preto, que eu fui, São Paulo capital, mas existia, né? E o seguro de automóvel não é só questão do roubo, assim como em todos os outros ramos, né? Às vezes as pessoas associam muito a preocupação com o roubo, mas não é isso. Falando de seguro de automóvel, você tem a colisão, você tem a colisão no próprio carro, você tem a colisão em um terceiro, né? Hoje tem muita especialidade de assistência 24 horas, onde, né, você teve qualquer situação, qualquer imprevisto com o carro, você tem uma assistência 24 horas por dia. Naquela época isso não era muito comum. A assistência, na minha época lá, não, ela começaram a surgir algumas novidades no mercado, a partir da minha estada, da minha experiência em Ribeirão Preto. Como foi lá em Ribeirão? Ribeirão foi uma experiência única, muito boa, com profissionais arrojados, empreendedores, diretor, né, de companhia que ficava estabelecido lá também, embora a matriz da companhia era em São Paulo. E ali sim eu aprendi muito em São João com o meu primo, por exemplo, mas lá foi uma escola muito boa, uma seguradora, né, com uma capilaridade maior, né, em outros locais, em outros estados, inclusive expandindo em São Paulo, que daí, né, me encaminharam para cá. Não tinha uma filial aqui, mas foi uma experiência muito, muito rica, onde ali sim eu comecei a ver mais de perto o que era o outro lado, que é a situação de uma seguradora, que é aquela que efetivamente assume um risco e faz as suas indenizações através da intermediação de um corretor. De fato, você mergulhou no mercado inteiro, que trabalhou ali inicialmente na corretora do seu primo, depois para uma seguradora, quer dizer. Isso. Né, e é cliente Conheci também. os dois lados. Cliente também, né? Então, os três lados aí. Os três lados da história ali. E Ribeirão, uma região muito grande. Cidade excelente, uma cidade muito boa, muito hospitaleira, as pessoas, um calor muito intenso, mas a cidade é muito boa. Foi uma experiência muito, muito rica mesmo. E em uma época onde não se tinha, né, tanta informatização, a tecnologia era bem precária ainda. Então era muita coisa feita manualmente, onde realmente na prática se aprendeu. Eu aprendi junto com uma equipe, junto com colegas ali, muita coisa, executando realmente muitos serviços. Isso tudo década de 90? Isso tudo década de 90. Daí você vem para Campinas outra vez? Em 93 eu venho para Campinas, né? Aí fico até 95, fomos desenvolvendo um trabalho nessa filial, né? Visitando corretores, fazendo a produção crescer. E foi dando muito certo, tinha uma equipe comercial muito boa, né, e alguns colaboradores internos, um back-office ali e tudo mais, mas aí com a entrada do Plano Real, né, N empresas de vários segmentos, seguradoras, bancos, enfim, acabaram encerrando as atividades, né, por uma dificuldade ali financeira. Mas o trabalho estava sendo, no interior de São Paulo, eu afirmo que ele estava sendo muito bem feito. Não só em Campinas, mas próprio Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru. É que acabou esse plano econômico, plano real, e que muitos, né, plano Collor, né, devastou muitas contas. Muitas, né? E aí você logo teve início a Maior Seguros ou você ainda trabalhou numa outra empresa? Não, aí eu fui para uma outra corretora de seguros aqui, voltei, né, para a corretora, entrei como um colaborador, um funcionário, e depois eu fiquei sócio minoritário dela, fiquei alguns anos ali, deu quase 5 anos aproximadamente. Depois eu parti para montar a Maior, né, para constituir realmente a Maior. Naquela época ficava onde? Na época a primeira sede da Maior foi numa sala, uma única sala num prédio no Castelo, no bairro do Castelo. Depois dele eu tinha 2 colaboradores, né, eu e mais 2 internos,
e mais uma equipe que ficava dentro de revendas na cidade de Campinas. Já só vai lá comprar um carro e já ter uma pessoa, tinha uma pessoa específica para fazer a venda do seguro. Isso, tinha o segmento de seguros e alguns outros, né, para facilitar, muito mais comodidade. A pessoa já saía com o carro com coberto, né, com segurado, e, enfim, era uma tranquilidade muito boa. Juliano, a gente vai precisar dar uma pausa agora para ir para um rápido intervalo. Você de casa, fique aí, Poder de Negócios volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. E eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais: ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer. Você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. Aqui em Campinas o endereço é Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Ô Juliano, me diga uma coisa. O crescimento então acabou acontecendo logo que você então decidiu empreender e se tornar o dono da sua empresa. Iniciou ali na região do Castelo. A região do Castelo. Dois funcionários internos, uma equipe. E depois, ao longo do tempo, você foi crescendo. Isso. Aí, assim, dentro de uma filosofia realmente voltada para um atendimento diferenciado, buscando produtos, né? Se enriquecer de produtos para ofertar para os nossos clientes, buscar não ficar limitado só ao automóvel. Então essa equipe foi crescendo, foi segmentando, né? Fui contratando colaboradores com experiência, com know-how em alguns ramos seguros, porque a diversidade é muito grande, né? Você tem vários produtos de seguros, residencial, empresarial, condomínio, vida, enfim, próprio automóvel, entre outros vários. E hoje, inclusive, tem uma gama maior de produtos ainda. Mas fui buscando, né, esse foco, mantendo sempre o automóvel. Ele é uma sustentação, ele é uma base nossa, no mercado todo. E aí foi expandindo e eu fui tendo a necessidade de aumentar o quadro de funcionários, inclusive, principalmente porque na época também se precisava muito mais de mão de obra do que hoje, em função do que eu falei, né? A informatização ainda era muito menos, né, do que hoje. Hoje você tem tudo automatizado, na época não. Então foi tendo essa necessidade, aí eu parti para uma segunda sala, nesse mesmo prédio, em andares diferentes. Ali no Castelo mesmo. No próprio Castelo. E depois eu fui para... Mesmo assim elas ficaram... não comportaram, né, a necessidade que se tinha. Ali tinha quantos funcionários, mais ou menos? Ali depois, interno, já passou a ter uns 6, 7 funcionários. É que as salas não eram grandes, eram pequenas. Sim. Então comportava lá 3 em cada sala, aproximadamente. E mais o pessoal, essa equipe externa. Todos eles realmente colaboradores, CLT, etc. E aí houve a necessidade de, né, ir para um lugar maior. Aí eu fui para Bento de Arruda Camargo, que é na saída do outro lado da CPFL, aqui em Campinas. E aí essa casa também houve necessidade de uma reforma. Ela era alugada, eu a reformei, né, em comum acordo com o proprietário, mas ainda assim começou a ter, né, uma necessidade de expansão. E aí eu parti para uma sede própria que hoje está na Orozimbo Maia. E lá, então, hoje, se for falar na estrutura, tem 25 funcionários. Tem 25 funcionários. Diretos. Diretos e mais os terceirizados, né? E atende Campinas aqui, esses funcionários, eles atendem a região de Campinas, por exemplo, região metropolitana? Tem de tudo, Thiago. Nós temos, eu tenho parcerias com empresas, por exemplo, administradoras de condomínio, onde elas administram condomínio em todo o Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo capital, entre outros lugares. E diante dessa parceria eu estou sempre junto, então tem clientes em N segmentos, N ramos de seguros espalhados por aí, na Bahia, tem condomínio lá, tem segurados lá de automóvel. Hoje com
né, com as redes sociais, com o WhatsApp, você não tem a necessidade de estar fisicamente, né, dentro de com a sua empresa em uma cidade. Sim. Hoje a facilidade é muito grande você resolver tudo através né, de uma comunicação online, então facilita muito e a gente consegue atender. Lógico que a concentração maior está em Campinas, né, e região, mas tem uma filial também em São João da Boa Vista. Resolveu também fazer uma... Foi em função, em virtude de uma negociação junto com alguns produtos dentro de um plano de saúde. Sim. E onde acabou fazendo jus a se ter a necessidade de ter também colaborador lá e constituir essa filial. Bom, e são 21 anos já. São 24 anos. 24 anos. Foi em 99, a abertura da empresa. 24 anos. Acabou de fazer em julho. E, então, assim, são anos de história, uma trajetória toda de sucesso, que faz com que o mercado ele entenda essa coisa robusta, né? Porque se for avaliar, tem várias corretoras de seguros, mas às vezes as pessoas ficam com um certo receio, né? Bom, será que essa realmente vai? E aí entra a questão de cooperativas. Tem. E as pessoas não entendem muito bem. Quando você pega uma empresa já consolidada, com um tempo todo como esse no mercado, faz uma diferença, né? Sim. E o seguro, por si só, já você precisa passar segurança, né? A própria palavra. A credibilidade, as pessoas precisam ter a tranquilidade que ela compra puramente uma prestação de serviço. Sim. Antes a gente até falava, compra um papel, hoje nem o papel é mais, né? Porque não se existe mais. Nem o papel para estar ecologicamente correto, etc. E por outros motivos. Mas a pessoa compra realmente, ela adquire de você uma tranquilidade que ela quer ter, porque em média, o mais comum, mais habitual é você ter uma apólice de 90 e tantos % das apólices, elas têm uma vigência de 1 ano, seja de automóvel, de residência, etc. Às vezes você pode até ter mais, uma plurianual, Sim. Às vezes menos, mas o mais comum é você ter uma apólice anual. Então, no mínimo 1 ano, né, que esse cliente, esse segurado, ele pode necessitar dos teus serviços e ter essa tranquilidade, desde se é um seguro de automóvel, uma troca de carro que ele vai fazer, ter uma agilidade para fazer o que chama endosso, exatamente. E mesma uma coisa, qual o segredo para a contratação de um seguro? Porque às vezes as pessoas ficam, poxa, tal seguradora está cobrando mais caro, mas a mesma seguradora em outra corretora está cobrando mais barato. E aí, tem algum segredo? O que acontece? Não, acontece das seguradoras precificarem de uma maneira bem particular. Existe uma o seguro ele é uma mutualidade, né? Então, assim, tudo o que está aqui, o mercado todo. Às vezes eu estava vindo para cá, inclusive conversando com um cliente grande que eu tenho, a respeito de um seguro que chama Responsabilidade Civil Profissional. É uma administradora também, e se ocorrer algum erro, uma falha humana, profissional ali, da empresa para indenizar, né, um terceiro. E aumentou o seguro de maneira geral, pós-pandemia inclusive, né, houve alguns aumentos, não de todos os produtos, mas alguns. E essa empresa, por exemplo, ela não teve nenhum sinistro, mas não teve nenhuma indenização, nenhum prejuízo, mas, né, se pega no mercado uma mutualidade e as companhias se precificam baseadas nisso e muito voltado para dentro, ou seja, voltado para a sua carteira, olhando sim os resultados que houve no último ano, por exemplo, e olhando principalmente hoje com inteligência artificial, né, com tanta tecnologia, Big Data, etc., olhando muito para frente para ver qual o cenário, né, econômico, qual o cenário de riscos que possam ocorrer. Então, se você tem uma economia que tende a enfraquecer, você tende a ter mais desemprego, você tende a ter mais, aumentar os índices de roubo, muitas vezes de distrações com um carro na rua, a pessoa está preocupada com várias coisas e acaba se tendo mais colisões. Então, elas fazem todo esse exercício, precificam dessa maneira, então pode existir sim muitas vezes uma diferença de uma para outra, vai muito da massa segurada que ela tem. Sim. Tem muitas que têm uma massa muito grande, então ela consegue olhar de uma maneira bem macro, outras nem tanto,
e acabam elevando o custo. Muito legal, Juliano. Eu tenho uma história, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou contar uma história sobre seguros. Aí depois disso eu falei, nunca mais eu saio sem seguro da concessionária. Mas você de casa fica aí que eu vou contar daqui a pouco essa história. De volta com Poder e Negócios, entrevistando o Juliano César, dono da Maior Seguros aqui de Campinas. Juliano, eu vou sair no intervalo falando de uma história, eu vou contar. Em uma época, faz bastante tempo, uns 14 anos atrás, comprei um carro num domingo, saí comprar o carro todo feliz. Na quarta-feira eu peguei o carro, no domingo da frente eu simplesmente parei no semáforo para ver o GPS, isso foi lá em São Paulo, questão de segundos, me pararam na frente e me levaram o carro. Só fui encontrá-lo 3 meses depois. E estava adulterado, aí tive que remarcar, aí é aquela dor de cabeça. Aí seguradora nenhuma quer depois... fazer. Ou depreciou, né, para fazer. Sim. Normalmente era 20%, ou ainda 20% para conseguir se fazer o seguro de um carro remarcado, que houve já uma queixa de roubo, acaba tendo um prejuízo. Então, o ideal é ter o seguro, né? Mas foi sorte ter achado o carro. Foi sorte. Não é incomum. Existe uma grande quantidade de carros que são localizados, mas nessa circunstância, né? Nessa situação que acaba se perdendo o dinheiro. Então, o ideal é, obviamente, ter. Mas você fez, né, nessa época, espero que não mais, mas de uma massa da população que realmente não tenha o hábito, a cultura ainda de se fazer seguro. Para você ter uma ideia, 30% da frota do Brasil é segurada, 70% não tem o seguro. Uma boa parte disso não é segurável, né? Não tem como se fazer o seguro pela idade do carro, é muito difícil, ou os valores, mesmo que se consiga ter uma cotação, ter um valor, mas ele é muito desproporcional, né, em relação ao valor do carro. Muita gente opta em não querer fazer, mas tem muitos que ainda têm uma resistência que deveriam, né, infelizmente, às vezes precisa acontecer, como infelizmente foi no seu caso, para ir lá e mudar essa cultura. É verdade, precisa mudar o pensamento e botar a mão no bolso, porque quer ter carro é aquela história, tem que ter uma família, como se fosse uma família. Exatamente, é um investimento, né? É um carro, é uma casa, né? Muitas vezes uma economia de uma vida toda, de anos, né? Constrói ou compra. E me diga uma coisa, Juliano, expectativas para o futuro, pretende, são 24 anos agora, dobrar isso, aumentar funcionários, qual a expectativa? A expectativa é expandir assim, entre outras regiões, né? Tá mais presente em outras regiões, consolidar sim a cada dia em Campinas. Tem muitas novidades aí do mercado, né, que acontecem hoje, muita tecnologia, muitos produtos novos, muitas companhias muitas companhias multinacionais que vieram para cá, estão também se consolidando de uma maneira muito forte. Organicamente, às vezes, não é fácil se crescer no mercado, mas essas seguradoras estão ficando muito robustas, várias delas estão adquirindo outras, também multinacionais, e se transformando em empresas muito grandes que, por consequência, acabam trazendo melhores condições, melhores produtos, e a ideia, o objetivo é explorar muito todas essas oportunidades que vão surgir. Muito legal. Juliano, chegamos numa parte do programa que agora eu quero testar a sua agilidade nos pensamentos e na resposta. Vou falar um tema, e aí você me responde de maneira rápida com uma palavra só, uma frase, fica à vontade, mas tem que ser coisa rápida. Vamos lá? Vamos. Trabalho. Trabalho é fundamental para a vida de qualquer um. Empreendedorismo. Ele que faz com que o seu trabalho se enriqueça, né, no sentido de experiência e de crescimento e de dar oportunidade para várias outras pessoas. Cenário econômico atual. Cenário econômico, não é ceticismo, mas não vejo nesse ano de 2023 muita perspectiva, mas o cenário de seguros, ele vem nos últimos anos, com pandemia ou sem pandemia, num crescimento, e a expectativa é que permaneça assim. Mercado de seguros para você?
Mercado de seguros é tudo, é o que eu sei, é o que eu sei fazer e é o que eu pretendo continuar fazendo durante muitos anos. Um sonho seu? Um sonho é trazer a minha empresa, né, com uma capilaridade maior, com uma expansão maior e poder ter mais famílias, né, que possam se sustentar através da minha empresa e que ela se consolide a cada dia com boa prestação de serviço. O que é poder para você? Poder, eu acho que é você ter a consciência de até onde você pode ir, né, mas exercer dentro do teu trabalho aquilo como ele deve ser feito. Agora, bem rápido, Juliano César. Uma pessoa que sempre teve muita vontade de trabalho, né, de buscar oportunidades diferenciais no mercado e procurar colocar em prática. Valeu, Juliano. Um prazer Obrigado, ter Thiago. batido esse papo com você. A gente não tem mais tempo. O Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva e curta as nossas publicações. Nessa semana, trechos vão estar disponíveis no nosso Instagram. Aproveita para compartilhar todos os nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.